Bem, pessoal, esse vídeo é para responder a dúvida de um participante aqui do canal e acredito que é dúvida de muitas pessoas quando está iniciando na eletrônica. Eu tive essa dúvida e na época não tinha internet para a gente estar respondendo e achar uma resposta rápida. Eu enviava cartas e esperava essa carta retornar ali com 2, 3 meses com aquela resposta do professor para me mandar uma outra carta ou qualquer coisa assim para poder ter aquela resposta. E demorava essas respostas. Hoje em dia a gente tem mais acesso à internet para estar com aquele aprendizado mais rápido, embora nem todos saibam aproveitar para algo bom a internet. Parece uma pergunta boba, mas o professor Coutinho dizia: bobos são aqueles que não perguntam e terminam fazendo errado. Né? Então, a pergunta é o seguinte: quantos amperes tem em 12 volts? Às vezes a gente tem essa pergunta, mas espera aí, quantos amperes tem em 12 volts? Quantos amperes tem a minha bateria? Quantos amperes tem a minha fonte? Então, supondo que você tenha aí uma fonte de corrente contínua, seja ela um acumulador, uma bateria, ou de pilhas, o que seja aí, e você quer saber quantos amperes tem nesses 12 volts que você tem aí. Então, supondo aqui positivo e negativo. Supondo aí que é uma fonte qualquer. Quantos amperes tem aqui? Então, costumamos dizer na eletrônica que aqui não tem ampere nenhum. Não há corrente nenhuma aqui nesse circuito. Esse circuito só vai circular alguma corrente a partir do momento que nós colocarmos um consumidor aqui. Esse consumidor ele pode ser uma lâmpada, ele pode ser um resistor para a gente aquecer uma determinada pecinha, ele pode ser um motorzinho, ele pode ser qualquer coisa que faça essa corrente fluir aqui. Então, a partir desse momento, nós vamos ter uma corrente circulando aí. Mas até então, essa fonte imaginária que nós temos, ela não tem corrente nenhuma circulando. Ela pode ser uma fonte lá de 3, 4 mil watts de potência. Mas até esse momento, não tem corrente nenhuma circulando. Para nós saber quantos amperes vai circular nessa nossa fonte, tem alguns fatores que nós temos que ver aqui. Vamos supor que o nosso consumidor é um mini ventilador. Para nós saber a corrente que vai circular aqui agora, nós temos que saber a impedância desse mini ventilador. Nós temos que saber o que vai dificultar que a corrente passe de vez aí toda e dependendo até entre em curto a nossa fonte ou entre em curto o nosso transformador, a nossa bateria, o que seja aí. É a impedância desse circuito, o que impede ele dessa corrente passar aí. Então a impedância do circuito é medida em ohm. Vamos supor que a impedância de nossa fonte aqui seja de 6 ohm. Então qual é a corrente que vai passar aqui agora nesse nosso circuito aí? Nesse mini ventilador, qual é a impedância que vai passar nele? Supondo que ele é de 6 ohm, a impedância dele. Então 12 dividido por 6 é 2. Então essa vai ser a corrente 2 amperes. Essa vai ser a corrente que vai passar aqui no nosso circuito. Esse nosso circuito, aqui esse mini ventilador, se ele é para 12 volts e ele tem uma impedância de 6 ohm, só vai passar 2 amperes. Tanto faz se a nossa fonte tem 2000 watts ou se a nossa fonte tem apenas 300 watts. Pode ser a nossa fonte, pode ser lá uma fonte feita com um transformador de uma máquina de solda enorme lá, que a nossa fonte forneça 500 amperes em 12 volts. Mas porque aqui só tem 6, porque aqui tem 6 ohm, só vai passar 2 amperes. Se a nossa fonte aqui fosse de 100 watts, só ia passar 2 amperes, porque o circuito aqui ele está preparado para 12 volts. Digamos assim que ele é um aparelho para 12 volts, tem 6 ohm de impedância nele e só vai passar 2 amperes. E mesmo se esse nosso ventilador fosse para 24 volts, mesmo se ele fosse para 24 volts, e ele tivesse uma impedância de 6 ohm, e nós colocar ele em uma fonte de 12 volts, só vai passar essa corrente aqui.
Agora, digamos que esse nosso circuito, nosso ventilador, ou que seja aí o nosso consumidor, tenha uma impedância menor, digamos a metade desse valor. Então a corrente vai dobrar. Então nós temos agora 12 volts dividido por 3 ohm. Então nossa corrente agora vai para 4. Nossa corrente agora no circuito vai ser de 4 amperes. Ainda esse fator que nós estamos falando, que é a potência. Se eu não tiver uma potência determinada, eu também não vou conseguir aqui colocar essa corrente no aparelho. Possa ser que não funcione, ou possa ser que eu force essa fonte e ela termine queimando, se ela não entregar essa potência correta. Então eu teria que ter 24 watts no mínimo para funcionar esse mini ventilador. Agora, a modo de funcionamento de aparelhos que vai demorar muito tempo ligado e tal, considera-se que nessa potência seja acrescentada 25% para que esse aparelho não venha superaquecer esse equipamento fornecedor de corrente, digamos assim, para esse consumidor. Supondo que seja uma fonte que nós vamos fazer, um transformador, eles pedem que, a engenharia pede que deixamos uma folga de 25% no mínimo. Seja para um transformador, seja para um gerador que vai funcionar uma determinada casa ou máquina, ou o que seja. Considerando que a nossa fonte tem 12 volts, 24 watts, sabia que pode sair aqui nessa saída até 24 amperes ou mais, a depender desta impedância aqui? É o que acontece às vezes. Você tem um pequeno transformador lá, e aí você retifica ele, e ele tem uma saída de 12 volts e você coloca uma ponte ali de 50 amperes. E de uma hora para outra, puff, a sua ponte queimou. E você fica imaginando, ué, a minha ponte tinha 50, suportava 50 amperes. Como é que um transformadorzinho pequenininho desse torrou a ponte? Não, não tem condições, não tem condições. Sim, há uma determinada condição. A sua fonte o seu transformador é de 12 volts a saída, supondo aí que ele tenha 500 watts. Ele pode ter uma saída aí passando a ter de 500 amperes, a depender disso aqui, olha, da impedância de saída desse consumidor que você colocou. Vamos supor aí que você colocou aí uma bateria para carregar e essa sua bateria está em curto ou está com uma impedância muito baixa aí, as placas praticamente quase colando. Então o que vai acontecer? Essa impedância aqui vai ser aí, vamos colocar aqui essa impedância aqui de 0,5, só para você ver. Então temos uma tensão de 12 volts dividido por uma impedância de 0,5. Olha para onde é que foi nossa corrente. Então a nossa fonte que só fornecia 2 amperes, agora está fornecendo 24 amperes. E se essa impedância aí, que digamos for um curto, e essa impedância for bem baixa, 12 volts dividido por 0,005. Onde é que foi o curto da nossa fonte agora, digamos assim? Onde que foi a corrente da nossa fonte? Mas essa fonte ela não tem essa corrente toda. É o que acontece o circuito entrar em curto. Não vamos considerar toda essa corrente aqui, porque a impedância aqui também temos que considerar a impedância interna da fonte. A maioria das fontes elas não tem um limitador de saída de corrente que dizia, digamos assim, é um circuito anticurto. Para se passar de uma determinada corrente, se essa fonte tivesse um sistema anticurto aqui e esse sistema estivesse calibrado para passar apenas 2 amperes e nós colocássemos aqui o nosso mini ventilador e ele tivesse em curto, o sistema interno dele tivesse um curto e essa impedância interna fosse menor que 6 ohm e forçasse a fonte a passar mais de 2 amperes, esse sistema ia detectar essa passagem de corrente mais alta do que aquele que estava calibrado e essa fonte ia desligar. Muitas fontes desligam por um determinado ponto, um tempo, e ela volta a religar. Se o sistema continua em curto, ela desliga. Outras desligam totalmente e a gente precisa dar um restart a essa fonte. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida nesse assunto, a gente continua essa série de vídeos falando sobre esse assunto. Então, temos que relembrar o seguinte. No circuito aberto, igual estava antes, não há
corrente nenhuma circulando. Então nós temos aí uma saída aqui que não tem corrente nenhuma circulando. A partir do momento em que nós colocamos um consumidor, aí agora podemos determinar a corrente de consumo desse circuito através da impedância que ele oferece. Então aprendemos que se a impedância aqui fosse muito baixa e a fonte ela não tivesse corrente o suficiente não tivesse potência o suficiente para fornecer a esse consumidor, terminaria forçando essa fonte e ela termina queimando os componentes internos, porque ela não entrega aquela potência toda. Então, até essa potência aqui, nós podemos puxar dessa fonte, que é aquilo que nós vimos antes, dentro daquilo ali. Mas se a gente forçar acima dessa potência, que ela não consegue entregar, essa fonte começa a aquecer os componentes internos dela, que ela foi preparada só para aquela potência, e aí vai entrar em curto. Neste exemplo de baixo, por exemplo, aqui a impedância é de 3 ohm e o consumo é de 4 amperes, ou aconteceria um mau funcionamento no nosso ventilador, ou ele queimaria esta fonte aqui. Se ela tiver um limite de corrente para não deixar passar mais que 2 amperes, e ela não desligar, ela vai manter isso aqui, ela vai manter o nosso ventilador funcionando em baixa capacidade, mas não vai queimar. Mas se ela não tiver limitador nenhum, o ventilador pode forçar ela a passar esses 4 amperes e ela vai terminar queimando. É o caso que acontece em um pequeno transformador, por exemplo, como eu falei para vocês aí, que aquele transformador que só ia fornecer, por exemplo, aí 24 watts, a depender dessa impedância que tem no circuito, por exemplo, aí a sua bateria está com as placas coladas, e aí a corrente vai passar aqui como se isso aqui só fosse um fio emendado no outro, um curto. E esse curto que vai provocar a queima dos componentes. A corrente vai passar aí, digamos, sem limite nenhum. Não tem nada para barrar essa corrente aí. E nesse caso aqui nosso, em um circuito controlado, nós temos aí um limitador que é a impedância do circuito. Tanto faz nós colocar esse mini ventilador de 12 volts em uma fonte de 24 watts, que a corrente dele chega ao máximo a isso aí, tanto nós colocar nosso mini ventilador em uma fonte de 3, 4 mil watts. O nosso mini ventilador só vai puxar 2 amperes dentro dessas condições de 12 volts e que a impedância dele seja de 6 ohm. Ele só vai consumir aquilo. É o caso que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu comprei um transformador e ele é muito forte para a minha máquina. Sim, quanto é o seu transformador? Sim, de quanto é o seu transformador? Ah, meu transformador é de 10 kV, mas a minha máquina só puxa 1. A tensão de saída é compatível com a sua máquina? Sim, então ela não vai queimar, ela só vai puxar aquilo ali que está programado dentro da impedância dela, ali dentro do funcionamento de sua máquina. Agora, se esse transformador não tivesse potência o suficiente para oferecer para a sua máquina, você pode queimar o transformador e até queimar a máquina, porque ela vai ter uma baixa rotação, não vai entregar aquela potência, você pode forçar e queimar. Bem, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado a vocês que têm essas pequenas dificuldades, e com isso vocês terem outras perguntas, e com isso a gente pode ampliar esse estudo, esse conhecimento de vocês sobre esse assunto, para que vocês tirem essas dúvidas. Então, se gostaram, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.